Há momentos em que a mente tenta convencer você de que não é mais capaz. A insegurança cresce silenciosa, mas a força interior, ela não desaparece. Ela apenas se esconde por trás da dúvida acumulada. Quando você começa a reconhecer o seu valor, recuperar a clareza interna, percebe que a capacidade nunca foi perdida, apenas esquecida. Sentir-se capaz de novo é um processo de retorno a si e de reencontro com o que sempre existiu dentro de você. Olá, prazer! Eu sou a Diuli, bem-vindos a esse canal. Aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E o tema do vídeo de hoje é como se sentir capaz de novo. Então, vamos lá para mais um vídeo. A primeira forma de sentir-se capaz de novo é reconhecendo de onde vem a sensação de incapacidade. Em que momento da sua vida você se lembra que começou a ter esse sentimento de incapacidade, parou de confiar em você, parou de acreditar no seu potencial, de enxergar as coisas boas que você é capaz de fazer, de enxergar o seu valor nessa vida, nesse mundo? Em que momento isso aconteceu? E é muito importante a gente entender isso, porque essa pode ser a chavezinha da virada. Porque quando a gente entende da onde que surgiu isso, o contexto em que isso se originou, a gente começa a confrontar, a gente começa a tratar essa situação, a tratar isso na nossa cabeça, no nosso corpo, começa a tratar as nossas emoções, entendendo que aquela situação era específica daquele contexto da sua vida, mas que aquilo não é durável para sempre, que hoje você pode fazer diferente e que para fazer diferente você precisa se libertar dessas amarras que te prendem nessa sensação de incapacidade, de impotência, de falta de respeito consigo mesmo, ao não acreditar em si, ao não confiar nas suas escolhas. Então é muito importante você primeiro ver a origem, quem que originou isso em você, porque tem uma origem. E a partir do momento que você perceber essa origem, trabalhar para se libertar. E como trabalhar para se libertar? Terapia pode ser uma boa forma de começar isso, mas também confrontando esses sentimentos, essas emoções, olhando quantas vezes você fez coisas maravilhosas, quantas vezes você contrariou aquela sensação de incapacidade, quantas vezes você foi capaz, quantas vezes você fez, olhar para suas potencialidades agora. Nossa, eu sou uma pessoa que tem uma saúde boa, que tenho as minhas mãos funcionando, se for o caso, o meu corpo funcionando, então eu posso fazer. Se eu não tenho muito conhecimento sobre determinada coisa, eu posso adquirir conhecimento para ser um ser humano melhor. Se por um acaso eu fiquei muito tempo parada, né, sem aprender nada, por conta desse achismo que era incapaz de aprender, incapaz de evoluir, incapaz de ir além. E agora, se confrontando esses pensamentos, confrontando essa realidade, você vê que sim, você é capaz se você quiser. Você só não foi capaz até agora porque você acreditou que não era. Mas a partir do momento que você acredita que é, você tem chances de conseguir sim, mas tem que se mover para isso. Outra forma de você se sentir capaz é entender o quanto a sua autoestima influencia nesse processo. Porque a sua visão sobre a sua autoestima distorce toda a realidade. Então, se você é uma pessoa que tem uma autoestima baixa, que, né, não acredita aí em você, não acredita naquilo que você faz, não acredita nas suas escolhas, foi porque você foi levada a ter essa autoestima do jeito que ela está hoje. Mas você pode mudar isso. Tudo na sua vida pode ser mudado. Talvez você não consiga dar grandes passos no início, mas pequenas coisas que você faça, já vai mudando. E consecutivamente, de pouco em pouco, você vai montando, ou você vai fazendo grandes mudanças na sua vida. Então, assim, não queira radicalizar, né, se não for o caso, se você não se sentir corajosa para isso agora, mas comece mudando essa sua autoestima, mudando essa percepção que você tem sobre você e comece a acreditar nas suas potencialidades, procure elas, procure o que que você tem de bom em você, o que que você faz que é bom, que você sabe que faz super bem feito
e que você tem condições de fazer muito disso, né, explorar muito isso em você. Então, aí você já vai começando a acreditar, vai melhorando essa sua autoestima. Ok, o que que eu tenho vontade de fazer que eu não sei ainda? Então, vai lá, começa a aprender, começa a mudar os ares, né, em busca desse novo conhecimento, e aí a sua autoestima vai melhorando também. Se for preciso também, mude a aparência física, às vezes a gente está bem largada, né, bem desleixada, e isso atrapalha um pouco a nossa percepção sobre nós mesmos. Tem pessoas que não, né, tem pessoas que tá super bem com a sua autoestima mesmo, né, não se preocupando muito com a aparência, e ok, veja se esse é o seu caso. Se não for, dê uma melhorada também e assim vai indo. Comece a mexer nas áreas da sua vida que tenham essa influência da sua autoestima baixa, para reverter esse quadro, para mudar essa situação. Vai mudando aos pouquinhos até você se sentir forte o suficiente para caminhar aí nessa jornada da Mulher Maravilha, da pessoa super capaz, porque você é, só que está escondido aí dentro de você todas essas suas potencialidades. Outra forma de sentir-se capaz de novo é olhar para o seu cansaço emocional. Às vezes você está sem energia porque você está cansada. Simples assim. E aí, cansada, você não consegue olhar para si, você não vê graça em nada, a vida perdeu a graça, perdeu o brilho. Você chegou nessa situação e você acredita que nada pode fazer para mudar, então por isso você deixou de acreditar em si. Comece a olhar para o seu emocional também. Se o seu emocional não está seriamente afetado, e principalmente pelo cansaço do dia a dia, pelo cansaço do excesso de coisas a fazer, né? Aos poucos a gente vai agregando um monte de coisas no nosso dia a dia e quando vê, assim a gente está carregando o mundo nas costas e está se esquecendo do básico, de viver bem, de proporcionar o bem a nós mesmos, e com isso a gente vai se desgastando, vai ficando emocionalmente vulnerável, o cansaço vai tomando conta e a gente fica também imunologicamente vulnerável, e aí a gente pode ficar doente com mais facilidade, ou a gente pode ter problemas psicológicos, né, uma depressão, uma crise de ansiedade, ou viver em estado ansioso, entre outros inúmeros problemas que podem vir, né? Então é bom a gente olhar aí para esse emocional e para o cansaço, para nossa rotina pesada do dia a dia e ver o que é possível dar uma aliviada para melhorar essa situação. Também é importante a gente tirar um período do dia ou da semana, dependendo de como está esse seu estado emocional, como está essa falta de autoconfiança, tirar um momento para fazer uma análise, uma autoanálise. Quantas vitórias eu acumulei no decorrer da minha vida que eu consigo lembrar? Que eu consigo parar assim e listar. Ah, eu fiz isso que foi bom, fiz aquilo, aquilo, sabe? Listar assim rapidinho, rapidamente. Quantas você consegue fazer? E se você não consegue, é porque você parou de se olhar, parou de se enxergar, de se valorizar. Então, tire momentos do dia, por exemplo, para você analisar as suas pequenas vitórias daquele dia, o que que você fez de bom naquele dia. Também é bom a gente fazer um balanço da semana. Então, no sábado ou no domingo, parar, às vezes, para descansar, né? Que é, em teoria, os dias do descanso, parar um momentinho ali, em vez de ficar no celular ou na televisão, refletir, silenciar, sair de cena, né? Ficar um momento isolada para pensar, fechar os olhos e pensar. O que que eu fiz de bom nessa semana? Quais as coisas que eu realizei e que eu posso contar como vitórias pessoais nessa semana? E pensar nisso, desde segunda até o sábado ou domingo, se é nesses dias que você está fazendo, e olhar, né, quantas coisas boas a gente vai fazendo no automático muitas vezes, sem prestar atenção, mas são coisas essenciais. E como são essenciais, a gente não valoriza, mas são vitais, são essenciais, são vitais. Então, por exemplo, produzir o seu alimento, cozinhar o seu alimento, isso é vital, é essencial, é saudável. Manter o seu ambiente limpo, agradável, trabalhar, né, fazer o seu trabalho bem feito da melhor forma possível, porque provavelmente você vai ser remunerada por esse trabalho ali no final do mês, ou em algum momento do mês, e isso vai te proporcionar uma vida de mais conforto, mais qualidade. Então, olha que coisa boa que é isso, né? Isso vai complementar a renda familiar. Então, quantas coisas boas a gente faz? E
a gente não valoriza, porque faz parte da rotina, a gente nem dá bola, só que isso também tem que ser valorizado, porque isso vai ajudar a elevar a nossa autoestima, a gente enxergar o nosso potencial, né? Fizemos isso, fomos responsáveis por isso, nós temos uma importância vital nesse planeta, nessa vida, nessa existência. Então, assim, comece a valorizar isso também. Outra coisa que nos atrapalha muito da gente se sentir capaz, da gente enxergar as nossas potencialidades, é o medo. O medo muitas vezes nos paralisa, não nos deixa sair do lugar e nos atrapalha muito quando ele chega nesse extremo. Então, é muito importante a gente perceber quando esse medo está acontecendo na nossa vida e quando a gente está deixando de fazer coisas por conta do medo. E se deixar de fazer essas coisas por conta do medo está atrapalhando na nossa autoestima, no nosso julgamento pessoal, no nosso achismo sobre nós mesmos, nas nossas crenças limitantes. Então, se esse medo está exacerbado, exagerado, ele está atrapalhando. E quando esse medo chega nesse nível, a gente precisa tratar esse medo. Por quê? Porque ele é uma fantasia, ele não é real. A gente tem que entender qual é o medo real na nossa vida e qual é o medo fantasioso, aquela sombra que só nos atrapalha. Porque existem perigos que a gente está exposta aí no decorrer da vida, e esses perigos, eles com certeza são desagradáveis e são perigosos o suficiente para dar fim, muitas vezes, na nossa existência. E aí, o medo nesses momentos, ele é válido. Mas tem aquele medo que é só fantasia, ou que ele tem origem dos nossos traumas, das nossas dores emocionais, muitas vezes, e das nossas experiências lá do passado, que estão refletindo até hoje, mas que na atual realidade esse medo não vai acontecer, né? Essas coisas que a gente teme que aconteçam não vai acontecer, porque isso é só um reflexo do que já passou, do que já aconteceu. E a gente não vive, a gente fica paralisada por conta de uma coisa que é irreal. E aí é muito importante a gente começar a parar e olhar toda vez que esse sentimento de medo vem na nossa vida, né, faz parte da nossa vida, a gente parar e analisar. Esse medo é real? Ele tem chances de acontecer mesmo? Ou ele é fantasia? Ou ele é reflexo? Esse medo pode colocar a minha vida em risco agora, nesse instante, nessa ação, nessas coisas que eu pretendo fazer? Ou é só o medo que está me paralisando e que está me atrapalhando? E quando esse medo é real e ele tem chances de acontecer, a gente, mesmo assim, não deve paralisar por conta dele, mas a gente deve desenvolver estratégias para evitá-lo. Então tem o plano A, o plano B, tem a forma de evitar e mesmo assim fazer, né, dar andamento para a sua vida. Quando é um medo irreal, aí então precisa de tratamento, né? Precisa ser desconsiderado e precisa ser enfrentado. E muitas vezes, quando a gente começa a ir para a vida, mesmo com medo, a gente vê que esses fantasmas, na verdade, eram só ilusões, que eles não eram reais, e a gente começa a perder aos poucos o medo, mas tem que enfrentar, tem que colocar, tem que se colocar para a vida, se colocar em ação e ir com medo mesmo nesse caso. Mas e agora? Me conte você aqui nos comentários. Esse vídeo fez sentido para você? Conseguiu aprender algo? Trouxe informações importantes para o seu conhecimento? Se sim, deixe aqui nos comentários falando como esse vídeo está te ajudando. Também, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que merecem ter acesso a essas informações também. Deixo agora como indicação esse próximo vídeo que vai aparecer na telinha, que com certeza vai complementar muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau!